Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos prestes a fazer 2 anos do governo da maioria PSD-CDS. E longe vão os tempos em que o CDS se anunciou ao país dizendo que este é o momento. Era assim o título do programa eleitoral do CDS. Já depois de ter assinado o memorando da Troika, que agora parecem odiar, era este o título do programa do CDS. Este é o momento. O PSD, mais comedido nas palavras, não escondeu, no entanto, o regozijo após a negociação em que também esteve com a Troika. Dizia-nos o seu responsável na altura, Eduardo Catroga, para esta negociação. Dizia ele que a negociação foi essencialmente influenciada pelo PSD. Regozijo do este é o momento do CDS, à influência essencialmente exercida pelo PSD no memorando de entendimento. E percebemos, portanto, que ao longo destes 2 anos assistimos no país a uma tragédia em 3 atos da governação desta maioria. Uma argumentação que passou de um primeiro momento em que o memorando da Troika era um achado do futuro, onde finalmente o país ia fazer as reformas que deveria ter feito antes, e assim era o momento da oportunidade para se fazer aquilo que já devia ter sido feito, mas nunca se tinha tido a coragem. Ora, desse momento, a maioria percebe que o Portugal sabia que estava a ser e soube agora que estava a ser enganado, e quando a realidade não aguentava esta argumentação, passou para o segundo ato da tragédia. Agora já não era, mas a austeridade era a única saída. Não havia outra possível. O memorando assim o ditava, o futuro do país passava pela austeridade. Ora, este argumento durou ainda menos tempo. E como os resultados não aparecem porque não podem aparecer sob a política da austeridade, o que nós tivemos foi as pessoas, as populações a perceberem que há alternativas e que este governo é que já não passa por elas. E por isso, em jeito de desespero, chegou o terceiro ato desta tragédia da maioria. Depois do agora é que é, depois do não há alternativa, chegou, bem, há alternativas, mas são todas piores do que esta. Ora, este é o terceiro ato do desespero da retórica da maioria. É que agora já nos diz que, face à sua incompetência, os outros eventualmente serão mais incompetentes. Face à sua ausência de respostas, diz-nos é que as respostas dos outros não são satisfatórias. Bem, o que nós percebemos, o que realmente as pessoas, os portugueses percebem, é que o que consegue ser cada vez pior e sempre pior é a política deste governo. Olhemos para o que eram as suas previsões e olhemos para o que nos diz a OCDE do futuro do país. O governo, há 3 semanas atrás, dizia-nos que o déficit em 2013 estava controlado e que em 2014 poderia não estar. Na sexta-feira passada, se tudo ficaria bem, com meio ponto percentual de um abrandamento da meta do déficit. Ora, passaram 5 dias e em 5 dias apenas a OCDE deitou por terra esta argumentação e demonstrou que não há folga que aguente com esta política de austeridade. E não é meio ponto, é mais de 1,5 ponto percentual que esta maioria nos diz, pela voz da OCDE, nos reconhece que a austeridade irá levar a um incumprimento da meta do déficit para 2014. Em 2012 não cumpriram o déficit, em 2013 não vão cumprir o déficit e já está anunciado que em 2014 novamente vão incumprir o déficit. Ora, esta maioria está virada contra as suas próprias promessas. O que nos diziam é que esta era a política que de uma vez por todas iria cumprir com as promessas de déficit. Esta era a política que de uma vez por todas iria colocar a mão na dívida pública. Vejamos o documento que também assinaram CDS e PSD. Diziam-nos que no pico da dívida pública, o valor seria de 114% do PIB. Ora, diz-nos ao CDE que a dívida está descontrolada e que a barreira dos 130% será ultrapassada pela mão deste governo. Em 2014, teremos uma dívida pública com 132% do PIB. Este é o resultado da política de austeridade do governo. Este é o desgoverno que a política de austeridade impõe sobre as contas públicas do país. Falava-nos de crescimento um deputado ainda agora. E parece querer repetir as palavras do ministro Vítor Gaspar ontem em comissão, reconhecendo que esperava que o CDS não tivesse razão, que o OCDE previu que a recessão em 2013 será mais ou menos parecida com a destruição da economia que tivemos em 2012 e prevê
que, se tudo correr pelo melhor, teremos um crescimento de 0,2% em 2014. Ora, isso não é crescimento, senhoras e senhores deputados, isso é estagnação. E o que a OCDE nos diz é que depois de empobrecermos muito, vamos continuar mais pobres. Mas o que nós sabemos é que por este caminho vamos continuar a empobrecer, porque não há saída na política de austeridade. Esse é que é o resultado. Nós, se estamos pobres continuaremos com esta política, porque não há saída para o país que tem pela mão desta maioria uma dívida pública nos 130% do PIB, não há saída que não pela renegociação da dívida. Esta é a maioria que nos atira e que nos empurra para a reestruturação da dívida à grega, pela mão dos credores, pela mão daqueles que estão a destruir a nossa economia. E esta é a política, é a maioria que impede a solução da renegociação da dívida, a solução da dívida para não matar o país, de uma dívida que não seja uma sangria da riqueza do país. Ora, esta maioria é parte do problema e essa é a realidade que as pessoas constatam todos os dias. A austeridade em Portugal está a matar o país. A austeridade na Europa está a levar toda a Europa para a recessão. Ontem, a Comissão Europeia dizia a vários países europeus que o caminho será o da austeridade. Repetiu, como já conhecemos, de 3 em 3 meses para Portugal, incentivou a Espanha a continuar com a política de cortes, mas disse à França que também é por aí que tem de ir. Ora, o resultado está à vista. A destruição que a austeridade causa em Portugal está a destruir também a Europa, a França, a Espanha, como nós já conhecemos na Grécia ou na Irlanda, como vai bater à porta da Itália, como está mesmo a entrar também nas portas da Alemanha. O resultado é óbvio e inequívoco. Não há solução nestas políticas, não há solução nesta maioria em Portugal, como não há solução em qualquer elite política que imponha austeridade para a Europa. E por isso junho vai ser um mês tão importante. Termino, Sra. Presidente, indicando que este é o mês dos cidadãos. Este é o mês das lutas pelo futuro, de dizer às elites políticas que elas não mandam no futuro dos povos e que na Europa os povos se vão levantar já no dia 1 de junho contra a política de austeridade. Há aqueles que nos querem roubar o futuro. Nós dizemos que o futuro está nas nossas mãos e não nas mãos deles. Muito obrigado.